A paz do Senhor Jesus, Deus os abençoe. Quem vos saúda, seu irmão em Cristo, Alejandro Alves, do país do Uruguai, dirigente da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui do país do Uruguai, a cidade de Rivera. Nesta noite vamos compartilhar a palavra de Deus nesse maravilhoso estudo e vamos aprender com respeito ao adultério. Porque eu estou vendo que muitas pessoas perguntando para mim um pouco mais com respeito ao adultério. Inclusive já tenho debatido com muitos irmãos que estão confundidos nesta área e ainda não sabem o que é verdadeiramente adultério. Mas nesta hora prepara a tua fé, o teu coração e apronta aí, prepara teu lápis, tua folha, tua caneta para anotarmos os versículos bíblicos da palavra do Senhor e também participarmos e meditar neste maravilhoso estudo da palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 24 da palavra do Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo 24 da palavra do Senhor, e o verso 1. E diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, fará-lhe uma carta de divórcio e lhe dará na mão e a despedirá de sua casa. Amém? Nós vemos nesta passagem bíblica que na época da lei de Moisés, falando na dispensação da lei, isto quer dizer antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, da morte de Jesus Cristo, o povo do passado, ele era salvo somente pelo obedecer à lei, era salvo pelas obras da lei. Mas nós sabemos que Jesus Cristo não veio para avogar a lei, ou seja, para destruir a lei, para desprezar a lei, mas veio para cumpri-la. E uma vez ele cumprindo a lei, morrendo na cruz do Calvário, deu início a uma nova dispensação, a uma nova era, que é a era da graça. Então, graça com lei há duas diferenças. Antigamente na lei o homem era salvo por obedecer os parâmetros da lei, por as obras da lei. Mas hoje na graça a gente é salvo por graça. O que é graça? Graça significa favor não merecido, ou seja, um favor que Deus nos dá um favor, faz um bem para nós, sem nós merecer. Ou seja, Deus nos dá um bem, nos faz um bem, sem nós ter merecido. Qual é esse bem? Qual é esse favor que a gente não merecia? O favor é o céu. É nós podermos ser salvos, herdar a salvação. Esse é o favor, esse é o bem não merecido, porque nós, desviados da palavra de Deus, fora totalmente do caminho de Deus, sem fazer parte do povo de Israel, porque naquele então, antes de Jesus Cristo, da sua morte na cruz, somente era salvo quem pertencia ao povo de Deus, ou seja, ao povo de Israel. Com a vinda de Jesus Cristo na terra, o povo de Israel rejeitou Jesus como Messias, abrindo passo que se abrisse a oportunidade para nós sermos salvos também. Porque Jesus disse, aos seus veio, mas os seus não receberam. Então nos deu a chance de nós, que antigamente nós era gentil, mas hoje somos parte do povo de Deus. Nós não tínhamos esta graça, esse favor não merecido, porque por graça sois salvos. É um favor não merecido, é algo que a gente não merecia, mas Deus nos deu esta graça, esse bem. Então hoje em dia está a dispensação da graça. A gente somos salvos por graça, é um favor que Deus nos deu. Mas com tudo isto, a gente tem que ser fiel agora à lei, não de Moisés, mas à lei de Jesus, que é a lei do Espírito.
a lei, antigamente, como já falei, a pessoa era salva somente pelo obedecer à lei, pelas obras da lei. Hoje em dia a gente é salvo por graça e pelo obedecer à lei de Jesus, a palavra de Deus, os seus ensinamentos dos seus santos apóstolos, que é a lei do Espírito. Já não andamos mais nos desejos e na vontade da carne, mas sim no desejo da vontade do Espírito. E com respeito ao divórcio, segundo casamento, adultério, é um desejo da carne. E não é bom o crente, o cristão, estar em adultério, muito menos esse negócio de divórcio e novo casamento. E como nós lemos um parâmetro na lei que muitas pessoas e muitos falsos profetas utilizam esta palavra de Deuteronômio 24, que é o mandamento de Moisés, na lei. Vamos ler novamente Deuteronômio 24:1. Quando o homem tomar uma mulher e casar com ela, se ele não achar graça aos seus olhos por haver encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e a dará na mão e a despedirá de sua casa. Esta palavra era na lei de Moisés, que Moisés tinha dado, mas porém nunca foi mandamento do Senhor. Nunca foi um mandamento de Cristo o divórcio. Nunca foi mesmo. Desde o princípio jamais foi assim. Desde o princípio sempre foi estabelecido. Lá no livro de Gênesis, o Senhor Deus disse: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá com a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Então você vê que o que Deus une, o homem não pode separá-lo. Então quando nós vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, quando Jesus fala sobre isto, Jesus começa falando sobre o adultério. A gente pode meditar na carta de Mateus. Vamos à carta de Mateus, vamos ver o que Jesus falou com respeito ao divórcio, o que Jesus falou com respeito ao adultério, o que Jesus falou para nós. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 5, da palavra do Senhor. Capítulo 5, verso 28. Eu porém vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher e para cobiçar já a uma mulher, para cobiçar em seu coração, cometeu adultério com ela. Você está vendo que antigamente na lei, o homem somente adulterava quando era encontrado, por exemplo, ele era casado e ele era surpreendido em ato de adultério. O adultério no tempo da lei somente era considerado, por exemplo, um homem casou com a mulher, o homem foi pego traindo a sua mulher. Então, naquele tempo, essa traição, tanto o homem para com a mulher ou a mulher para com o homem, era chamado de adultério. Mas Jesus hoje, na época da graça, ele já nos fala para nós. Olha aqui, Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher e cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Já não basta você trair a sua esposa, já não basta somente você dormir com outra pessoa que não seja tua mulher ou teu esposo, para você adulterar. Agora, somente, tanto para o homem como para a mulher olhou outro homem, sentiu desejo no seu coração, cobiçou ele no seu coração, já cometeu adultério no seu coração. O mesmo para o homem. Amém? E com respeito ao divórcio, que também é adultério, na graça se tornou adultério, Jesus nos ensina também no capítulo 5, Jesus nos ensina de Mateus e no verso 31. Também foi dito, quem repudiar a sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. E porém vos digo, todo aquele que repudia a sua mulher, a não ser por fornicação, a faz adúltera, e quem casar com ela com a repudiada também comete adultério. Eu quero explicar só uma coisa. Nas novas versões bíblicas atualizadas de agora e também na versão João Ferreira de Almeida mais atualizada, tiraram esta palavra fornicação,
aqui do verso 32 do capítulo 5 de Mateus, eles tiraram a palavra fornicação e colocaram a não ser por causa de infidelidade. Então eles trocaram esta palavra, mas nas traduções mais antigas, mais exatas, a tradução é fornicação. O que significa a palavra fornicação? Significa porneia. E a palavra adultério significa moncheia. Isto é na tradução do hebreu, né? Da tradução do grego. Então, esta palavra fornicação é porneia e adultério é moncheia, que significa porneia, significa fornicação, ou seja, por exemplo, ato sexual antes do casamento. E moncheia significa adultério, e adultério significa relações sexual dentro já do casamento, né? Traição no mesmo casamento. Ou seja, você trai a pessoa sendo casada com ela. Mas na lei de Cristo, a palavra do Senhor nos fala, na lei do Senhor Jesus, na graça, já nos diz que o homem, se casar e divorciar, ele já comete adultério. Ou seja, casou, divorciou e casou com outra, comete adultério. E todo aquele que casar com a repudiada, comete adultério também. Ou seja, todo aquele que casar e se separar e casar de novo, pela palavra de Deus, está em adultério. Amém? Então, nós podemos ver isto, que ao passar do tempo, muitos vêm modificando a Bíblia, a palavra de Deus, e modificando mesmo. Você começa a ler esta versão, João Ferreira Almeida, a versão mais atualizada, você vai ver que tem muitos erros doutrinários. A nossa Bíblia aqui no Uruguai, que a gente usa das línguas hispanas, é a Reina Valera 1996. Mas se a gente comprar as versões mais atualizadas, as versões do Novo Mundo, as versões internacionais, a nova língua, enfim, a gente começa a ver que tem muitos erros doutrinários e até mesmo estão tirando bases doutrinárias muito fortes da palavra de Deus. Tudo isso é por causa que a gente está vivendo hoje em dia, está vivendo um período de apostasia, o desvio da fé, e os falsos profetas estão comandando. O sistema do anticristo político, ele está comandando. Segundo, a gente estava falando que em Mateus 5,32, as versões mais modificadas, mais atualizadas, fala a não ser por causa de infidelidade. Esta palavra muitos têm tomado, especialmente os falsos profetas, têm tomado muito esta palavra para defender que o homem pode divorciar e casar com outra mulher, e a mulher pode divorciar e casar com outro homem se o seu marido lhe for infiel, ou se a sua esposa, no caso do homem, também lhe for infiel. Mas nós começamos a ver a Bíblia, se isto é assim, nós começamos a ver que Jesus fala também em outras oportunidades, como a gente vai ler e vai estudar agora, e também os apóstolos, o apóstolo Paulo, que foi o maior doutrinador da Bíblia, ou seja, das cartas, das igrejas, ele fala que todo aquele que casar e divorciar, casar de novo, ele já está em adultério. Então, como é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela pode estar dividida? Porque para os falsos profetas, você começa a citar 1 Coríntios, começa a citar Romanos, que fala com respeito a isto, os outros evangelhos de Jesus, que também fala com respeito a isto, e eles ignoram isso aí, não tem explicação para essa palavra, e eles levam vocês a esta palavra aqui que lê. Se eles têm uma Bíblia mais atualizada, eles defendem com mais força. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela não pode se contrariar. Esta palavra infidelidade que fala é com respeito à fornicação. Mas vamos ver o que é fornicação. Fornicação significa ato sexual antes do casamento. Ou seja, naquele tempo de Jesus Cristo, na lei judaica, por exemplo, você noivava com uma pessoa para casar, e até mesmo antes do casamento você poderia e levar a sua futura esposa a morar com você. Só que você
não poderia ter relações sexuais antes do casamento com ela, nem ela com seu futuro marido. Mas, porém, até a data do casamento, o dia do casamento, eles podiam morar junto. Isto era na lei de Moisés, na época de Jesus, a tradição judaica, existia isso aí. Tanto for que, se a gente ler nos primeiros versículos, capítulo de Mateus, que fala sobre José, que estava desposado de Maria, que iam casar, Maria era virgem. Se você começa a analisar, Josué terminou repudiando Maria e indo embora porque Maria ficou grávida e José pensou que Maria tinha traído ele. Então, tudo isso, o anjo apareceu para José e falou para ele que não rejeitasse, não deixasse Maria. Porque o filho que Maria estava esperando não era de vontade de homem, não era de homem, mas era do mesmo Espírito Santo de Deus, e que este era o Salvador que os profetas tinham profetizado. É por isso que José não deixou a Maria. Então, no ato de repúdio, e você poder formar uma família com outra, somente antes do casamento. Por exemplo, você está namorando. Você viu que aquela mulher, ou você mulher viu que aquele homem é o homem que você quer estar com ele e formar uma família. Então você toma a decisão de noivar para casar. Mas nessa decisão você já tomou a decisão, vão casar, porque se noivou é para casar. Hoje em dia, como assim tem como homem que divorcia, casa de novo, assim tem mulher, homem estão noivando, coisa normal, e depois não deu certo, vai. Não, o noivado é algo sério, é muito sério. O noivado é quase um casamento, é o período que tem entre o casamento, né? Então a pessoa já decidiu que aquela mulher é a mulher da vida dele, esse varão é a mulher da vida dela, então toma a decisão de formar uma família. Noivam até o período do casamento. Então o noivado é quase um casamento, mas tem que respeitar a moça e a moça, o seu marido, até o dia do casamento. Vamos mandar a palavra de Deus. Então nós vemos que Jesus disse na tradução mais correta, a não ser por fornicação, ou seja, o homem pode repudiar uma mulher sim, mas por causa de fornicação. Mas como assim, irmão Alejandro? Se a pessoa depois de casado não comete mais fornicação, senão que é adultério, traição é adultério, e se você trai a sua mulher é adultério, não é fornicação, e quem está com aquela pessoa que está casada também não comete fornicação, mas comete adultério. Como assim então? Então, como expliquei para os irmãos, se você tomou a decisão de casar com aquela pessoa e no período do noivado a pessoa traiu você, então aí sim, somente no período de noivado, antes do casamento, é que você pode rejeitar essa pessoa, a não ser por fornicação. A pessoa foi infiel ao voto que ela fez com você e com Deus para futuramente formar um casamento, formar uma família. Então, Jesus dá essa chance, Jesus dá esse a não ser, essa chance é somente para antes do casamento, a não ser por fornicação. Porque se fosse por infidelidade matrimonial, Jesus diria adultério, que é infidelidade matrimonial. Então Jesus diz, a não ser por adultério. Então, sim, mas não, a palavra correta, a tradução correta é fornicação. Então, fornicação significa, vem do verbo porneia, que significa ato sexual antes do casamento. Então, quando você noivou e houve uma traição por aquele que será o seu futuro esposo ou por aquela que será a sua futura esposa, aí sim você tem todo o respaldo para você deixar aquela pessoa. E você vai decidir se vai perdoar ele ou vai perdoar ela e se casar, ou você pode ver outra pessoa que você possa formar uma família, mas é só assim, né? Então a gente viu que a tradução correta é porneia, ou seja, fornicação. Jesus dá somente a possibilidade quando há fornicação, isso é antes do casamento, quando já está um passo para o casamento, quando já noivou. Então aí sim você pode desfazer essa aliança de futuro casamento e poder tomar a decisão de formar uma família. Agora, se a pessoa casou, está casada, e o seu esposo traiu você, o conselho bíblico
de Deus para a nossa vida é o seguinte: o conselho bíblico é você ou perdoa, ou você se decidir ficar sozinho, pode ficar sozinho ou sozinha, mas você não pode casar com ninguém ou reconcilie com seu marido. Você vê que nenhuma parte da Bíblia, a Bíblia, por mais que diz que você pode ficar sozinho ou sozinha, mas nunca dá que um homem tenha que divorciar. A Bíblia nunca põe o divórcio, porque Jesus disse: o que Deus une, não o separe o homem. Então vamos ler um pouquinho mais este versículo. Vamos no livro de Mateus, capítulo 19, e verso 8, que diz assim: e disse-lhe Jesus: pela dureza do vosso coração é que Moisés permitiu vossas mulheres repudiar a vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Olha aqui, Jesus disse: mas desde o princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por fornicação, porneia, ato sexual antes do casamento, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, se você repudia a sua mulher e casa com outra, estando casado, é adultério. Se você repudia o teu marido e casa com outro, é adultério. E quem casar com você, tanto com o homem, a mulher casar com o homem divorciado, o homem que casar com a mulher divorciada comete também adultério. É assim que a palavra de Deus está falando. A não ser por porneia, por fornicação, por atos sexuais antes do casamento, antes de você casar. Aí sim você tem uma base bíblica de você ver outra pessoa. Mas casou, não tem mais chance. Ou você perdoa a pessoa, ou você fica sozinho ou sozinha, mas nunca vai chegar a divorciar. Por quê? Por que você não pode divorciar? Vamos ler. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar, isso a gente já leu, e a Bíblia diz assim, no verso 8, mas não foi assim desde o princípio. Se nós seguimos lendo aqui a palavra de Deus, a gente vai encontrar que fala: amém? Porque o que Deus uniu, não vos separe o homem. Então, se o homem não pode separar o que Deus uniu, por mais que você é conhecedor da palavra, fique sozinho, você não pode divorciar. Porque você ao divorciar, você está querendo terminar com aquele casamento, com aquele compromisso. Mas você sabe que não adianta você divorciar na lei dos homens. Não vai divorciar na lei de Deus, não vai separar na lei de Deus. Então não adianta nada você divorciar, você não vai estar anulando o pacto que você fez com ela. Você diante de Deus, perante os homens, você não vai ter responsabilidade mais com ela ou com ele. Mas perante de Deus você vai estar ligado em ter que a morte o separe. Então não adianta, você não pode, você que é um crente ou uma crente, se você que é uma crente, teu marido te traiu, você tem a decisão, ou perdoa ele ou fica sozinho. Mas não pode divorciar, nem mesmo divorciar. Aunque você ficar sozinha ou sozinho, não pode divorciar, não pode. A Bíblia não dá essa base para você. Ou reconcilia com ela, com ele, ou fica sozinho, sozinha, mas sem divórcio, sem haver divórcio. Amém? Então, Jesus Cristo foi que falou isso. Se nós vamos ao livro de 1 Coríntios, Paulo também fala: todavia aos casados, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. Capítulo 7, aliás, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz assim: todavia aos casados mando não eu. Ou seja, não era Paulo que estava mandando. Diz assim: todavia aos casados mando não eu, mas sim o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Esta palavra é tanto para a mulher como para o marido crente. Se, porém, chega-se a haver uma separação, verso 11, se, porém, se separar, se apartar, que fique sem casar, ou reconcilie-se com o marido, ou que o marido não deixe a sua mulher.
Então, viu? Paulo dizia, já não é eu que mando, é o Senhor. E se o Senhor está mandando a não voltar a haver casamento, então a versão nova, atualizada de a Bíblia, João Ferreira Almeida, mais atualizada, que diz nos 5 versos 31 e 32, a não ser por infidelidade, é uma tradução errônea. Porque se fosse uma tradução certa, que você pode divorciar por infidelidade, então há uma contrariedade com 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, e também com Romanos, que já nós vamos estar lendo, e a Bíblia não pode estar contrariada. Porque se Jesus permitiu o divórcio dentro do casamento, e a versão João Ferreira Almeida mais atualizada estiver certo no capítulo 5 de São Mateus, versos 31 e 32, então ela estaria desconcordando com 1 Coríntios e com Romanos. E Paulo disse que não era ele que tinha mandado, senão que era o mesmo Jesus. Como é então que Jesus diz uma coisa e depois diz outra? Então você vê que há uma contradição nestas versões mais atualizadas. O que Jesus falou está dito. Jamais ele vai se contrariar. Amém? Jamais ele vai se contrariar. Então a tradução correta para entender é a tradução mais antiga da João Ferreira Almeida e algumas outras traduções, né, que sejam mais antigas, mais corretas ao original. Aqui nas línguas hispanas a gente utiliza mais a versão Reina Valera 1960, que é uma versão mais correta da palavra de Deus. Que as outras versões mais atualizadas que estão vindo agora estão tirando o conteúdo, estão mudando, estão trocando a palavra de Deus. Isto tudo aqui é plano do anticristo para enganar, criar igrejas rameiras e prostitutas e desviadas da presença de Deus. Então nós vemos, irmãos, que Paulo está falando, todavia os casados, mando não eu, mas sim o Senhor, a mulher não se separe do marido, e se separa, fique-se sem casar. Ainda no mesmo capítulo 7, mais no verso 39, diz assim a palavra do Senhor: a mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se ele vier a falecer, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, aí sim fica livre dessa lei. Então, quando a mulher pode casar novamente, uma vez de ser casada, só quando fique viúva. Porque o casamento, até que a morte separa. Você viu quando você vai ao cartório casar, que diz ali o juiz de paz diz para você, até que a morte vos separe. Mas eles não cumprem essa palavra. Então, até para os homens, o casamento é que a morte separa. Embora eles não cumprem, mas o casamento sempre foi. O único que separa o casamento é somente a morte. Então, quando Deus dá oportunidade para haver um novo casamento, é quando você ficou viúvo ou ficou viúva. Morreu teu marido, morreu tua mulher, aí Deus dá a oportunidade para você casar novamente. Mas sem não haver viuvez, não pode casar. Então por quê? Porque vamos ler novamente, 1 Coríntios 7, 39 diz, a mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se este vier a falecer, fica livre para casar com quem quiser, enquanto que seja no Senhor. Ou seja, enquanto que seja crente, que tenha a mesma doutrina. Amém? Mas só tem que haver um falecimento para voltar a haver um novo casamento. Amém? Porque no céu, quando a pessoa morrer, Jesus disse certa vez, não será como nós aqui, mas seremos semelhantes aos anjos. Não vamos ser como os anjos, igual aos anjos, senão que semelhante. Por quê? Porque ninguém vai se casar e dar em casamento. Então o casamento aqui da terra é entre a morte. O que separa o casamento, o homem e a mulher, é a morte. Porque no céu ninguém vai se casar com ninguém. Ninguém vai voltar para o teu marido nem para a tua esposa. Senão que vamos ser semelhantes aos anjos. Porque o casamento aqui na terra é um desejo da carne. Do homem que deseja a mulher e a mulher deseja o homem. Então, para não haver fornicação e não haver pecado, Deus deu a autoridade ao homem pegar uma mulher e casar com ela até que a morte separe, para que os seus relacionamentos íntimos
não haja atos pecaminosos, nem seja pecado também não. Amém? Então a gente pode ver e pode entender pela palavra de Deus que Deus não permite um novo casamento enquanto o homem ou a mulher esteja viva, somente no ato de viuvez. Mas vamos ler outro versículo que está em Romanos, capítulo 7, de o verso 2. Diz assim: porque a mulher casada está ligada pela lei do seu marido enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que enquanto ele viver, o marido será chamado de adúltera, se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então o que quer dizer isso? Se a mulher casar e divorciar em vida do marido, será chamada adúltera, porque está ligada à lei do marido. Mas se o marido vier a falecer, ela fica livre para casar com quem quiser, como disse Paulo, 1 Coríntios 7,39, enquanto que seja no Senhor. O mesmo para o homem. Se o homem divorciar, ele está ligado à lei da mulher, enquanto ela é viva. Se ele casar casar novamente enquanto ela está viva, sua primeira mulher está viva, ele vai cometer adultério. Mas se ela vier a morrer, a falecer, ele ficará livre para casar com quem quiser, entanto que seja no Senhor. Agora, com respeito, tem um paradigma aí que fala que em certas igrejas que apoiam também o adultério no divórcio, mas eles permitem, por exemplo, uma pessoa estando no mundo que não conheceu Jesus, casou, divorciou, casou de novo, tem filhos, formou uma família com ela, então eles aceitam essa pessoa que não está em adultério, por causa de que quando fez este ato de divórcio, novo casamento, ele era ignorante da palavra de Deus. E eles dão esse versículo que diz: eis que em Cristo Jesus tudo se fez novo. Então, há um erro doutrinário e há uma heresia aí. Porque nós sabemos que João Batista foi um dos maiores profetas, até Jesus elogiou João Batista, falou que não se levantaria mais profeta, não havia outro profeta como João Batista na terra. Então João Batista foi um dos grandes profetas na terra, dito até pelo mesmo Jesus. Mas por que João Batista morreu e perdeu a cabeça? Porque ele foi ao rei Herodes. Herodes não fazia parte do povo gentil, não participava ainda da salvação, era um gentil, não tinha parte nem sorte da salvação, mas tampouco era um crente, tampouco era uma pessoa conhecedora da palavra, mas mesmo assim, João Batista chegou e disse para ele: tu, rei, não te és lícito de possuir a mulher do teu irmão. Então ele achava que com a carta de divórcio se arrumava tudo e podia pegar a mulher que era seu irmão Filipe. Mas João Batista, ele condenou fortemente a Herodes, mesmo ele não conhecedor da palavra, não fazendo parte da salvação. João Batista condenou Herodes de adultério, por isso ele foi preso e depois a gente sabe que ele perdeu a cabeça. Amém? No caso da mulher samaritana, quando também havia uma briga, uma contenda com o povo de Deus, porque eles achavam que se adorava no monte, o povo de Deus achava que se adorava no templo, e havia esse debate. Mas Jesus foi ali até o samaritano, ela não conhecendo a Jesus, não conhecendo o novo pacto, não conhecendo a palavra de Deus, e Jesus disse: tens tido 5 maridos. Quando fala de marido, fala de casamento, que não pode ser marido se não houve casamento. E o que tens agora não te pertence. Por quê? Porque pertencia a outra pessoa. A ela não pertencia, mas pertencia a outra pessoa. Tens tido 5 maridos, teve 5 maridos, mas o que tens agora não te pertence, é de outro. Pertence para outra mulher. Não é teu, não te pertence. Ele pertence a outra mulher. Não, mas houve casamento e a gente divorciou. Não adianta, não adianta. Não pertence para você, pertence para outra mulher. Então, a gente vê que até Jesus foi direto, chegou e foi direto com a mulher samaritana. Então, nem mesmo que não eram conhecedores, tanto Herodes como a mulher samaritana, não sendo conhecedores, foram ali condenados por o ato imoral do adultério, ou seja, repúdio e novo casamento. Até quem não é crente vai esta palavra. Se você, irmão, que está me ouvindo agora, está ouvindo essa gravação e não sabia,
agora você já fica sabendo. Ah, porque foi no tempo da ignorância. Agora já você não é mais ignorante, está ouvindo a palavra de Deus. Agora você conhece. Você quer seguir a sua vida com a sua nova esposa ou com o seu novo esposo? Você é livre. Faz o que você bem quiser. Mas para entrar no céu, você tem que rejeitar. Ah, mas é dura, quem poderá resistir? Jesus disse a Pedro, não quer ir embora tu também com eles? Senhor, aonde iremos se só tu tens a palavra de verdade? Então, você quer viver? Quer entrar no céu? Esta é a palavra. Aceite. Já não vivo você. Como disse Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O eu, o teu querer não pode existir. Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, os seus prazeres, aos prazeres da carne. Agora a gente está na dispensação da graça. Vivemos pelo Espírito, não pela vontade da carne. Vivemos em Espírito e as obras do Espírito são contrárias às obras da carne. Nós não podemos trabalhar para a nossa satisfação da nossa carne, que é casar, divorciar, casar de novo, ter uma mulher diferente cada dia, né? Andar nos prazeres pecaminosos desta vida, mas vamos andar no prazer de Jesus, na lei de Jesus, que é na lei do Espírito, até que Jesus Cristo venha. Amém? Então, esta é a palavra verdadeira. Isto é o significado de adultério. Você que é casado e compreende esta palavra, você cobiça, embora você não tenha traído a tua esposa, ou você não tenha traído teu esposo, mas você está cobiçando, você está desejando esse homem, mulher. Você, mulher, está desejando esse homem, você, homem, está desejando essa mulher no teu coração, olhando, cobiçando, você já está em adultério também. Arrepende-te, porque a mão do Senhor vai cair sobre ti. Então, este foi o estudo do divórcio, que espero que os irmãos tenham compreendido em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.